Muito bem-vindo! Nós estamos aqui em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é da Viviane. Anete, como ajudar os filhos a passarem pela adolescência? Qual o limite da proteção? Viviane, essa é uma pergunta muito interessante. E foi para mim fruto de profundas reflexões. Mas uma das coisas que ficou na minha mente foi uma palestra realizada pelo meu pai, onde ele trabalhava essa questão da adolescência e fazia uma relação com a reencarnação. E a descrição que ele deu para o processo, de mudança causado pela reencarnação, as pessoas sempre questionam, mas não tem lembrança, qual a utilidade? E aí essa descrição dele fez muito sentido para mim. E a partir daí eu comecei a interpretar a adolescência de uma maneira diferente. Normalmente, quando as pessoas se referem à adolescência, é quase como se fosse uma doença. É uma doença porque a pessoa fala, um transtorno mental, um tipo de... E não é. A adolescência é uma fase normal do desenvolvimento, mas não como uma falha ou um problema mental causado por hormônios. Não é bem assim. Vê se não faz sentido. Ele estava descrevendo que nós vivemos muitas vidas. Essas muitas experiências, vidas, etc., moldam uma personalidade. Uma pessoa que tem determinadas crenças, uma pessoa que acredita em determinadas atitudes, é uma pessoa que sente de determinada maneira. Então, imagine que você teve um tipo de vida ligado à violência, a decisões de um determinado tipo. Esse tipo de vida molda uma personalidade e essa pessoa reencarna. Então, essa personalidade que está vindo, vamos chamar de tese. Então, uma tese, não, um pensamento. Então, uma tese, então é uma amálgama de informações, de coisas que chegam numa conclusão. Então, essa pessoa que está reencarnando é uma conclusão. É uma conclusão de várias experiências anteriores. Então, essa conclusão, essa tese, está voltando à vida. E ela cai na sua mão. Quando o processo de reencarnação começa, essa pessoa perde a sua consciência. Nós temos um cérebro em formação, que ainda não tem todas as partes, estão faltando partes. Então, as características da sua personalidade ainda não se manifestaram, porque faltam partes. As características dos seus pensamentos ainda não se manifestaram, porque faltam partes. As características do seu ser ainda não se manifestaram, porque faltam certas partes. Então, até os 4 anos de idade, o cérebro está em formação. E quando ele está em formação, o espírito e a sua experiência anterior não estão usando isso. Quem é o responsável, então, por programar essa matéria que está se formando? Você. Então, quando você começa a forjar hábitos a essa criança, você começa a disciplinar os seus instintos, você começa o processo educacional, porque o processo educacional consiste também em colocar limites. Existe afeto, existe carinho, existe aceitação, mas o limite é muito importante. No desenvolvimento infantil, quando há um problema, às vezes é mais fácil tratar um filho de um pai violento do que o filho de um pai ausente. Por quê? Porque nós podemos tratar a violência mostrando que aquilo é errado, mas a ausência, o vazio, é muito difícil de preencher. Então, disciplinar gera segurança. Então, essa criança que está se formando está sob os seus cuidados. Então, você vai orquestrar o desenvolvimento. E o que é formar hábitos? É um condicionamento. Então, vamos lá, condicionamento muscular é quando você repete uma série de ações e tem um resultado. Então, o que são hábitos? É uma rotina que produz uma recompensa. E aí você cria uma série de rotinas positivas que causam bem-estar, que geram resultados positivos nessa criança.
Você tem um lar onde você demonstra o afeto, demonstra aceitação, você limita, você faz com que assuma responsabilidades. Por exemplo, as pessoas sempre falam em castigo. Eu penso em assumir a responsabilidade e as consequências dos seus atos, entendeu? Então, coisas ruins acontecem quando você comete determinados equívocos. E a criança tem que passar por isso. Faz parte do desenvolvimento. Então, o medo, dificuldades, porque são essas dificuldades que têm que ser superadas que desenvolvem o caráter. E aí você ofereceu tudo isso para essa criança. E mais ainda, você ofereceu para ela algo importantíssimo: coerência e sinceridade. Porque muitas vezes a pessoa faz um trabalho educacional excepcional, mas falta com essas duas coisas: coerência e sinceridade. Como assim? Por exemplo, você acha que estudar é muito importante. E aí você mente para o seu filho que você estudou muito, que você se esforçou muito, e ele descobre que isso não é sincero. Ou quando você diz para ele fazer alguma coisa e você faz algo totalmente distinto. E existe, faça o que eu digo e não o que eu falo. E a criança é muito sensível a essa dicotomia. Não tem como as coisas serem justas se existem dois pesos e duas medidas. Então, a criança analisa isso. É um computador que está assimilando a informação. Então eu preciso ser perfeita? De maneira nenhuma. Lembra que eu falei que são duas coisas? Coerência e sinceridade. Olha só, a coerência é quando o que você diz coincide com o que você acredita e não com o que você acha que deveria ser. Então isso é coerência, mas não necessariamente perfeição. Por exemplo, você cometeu muitos erros. E você, diante do seu filho, que é alguém que está começando, diz: olha, eu não fiz assim. E eu tive resultados muito ruins. E fale a verdade das coisas que deram errado, das coisas que não aconteceram. E eu não quero isso para você. Eu gosto de você. Eu quero que as coisas deem certo. E aí você explica o que você acha que deveria ser feito para as coisas darem certo. Você pode se surpreender como isso funciona. Sabe por quê? Porque admitir os próprios erros, admitir as coisas que aconteceram, requer coragem, muita coragem. E as pessoas realmente admiram as pessoas corajosas. Já notou que os ídolos não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que superaram limitações, que não eram e se tornaram? Inclusive, alguns ídolos tiveram um passado muito questionável, mas falam abertamente: eu mudei, eu fiz, eu consegui, eu superei. E nós não gostamos menos dele porque eles admitiram seu erro. Na verdade, isso aproxima eles, porque ele é uma pessoa como você. Se ele conseguiu, você também consegue. Então, quando você fala a verdade, mesmo que então, mudar de ideia não é equívoco, quando a ideia anterior estava equivocada. Persistir nisso, só para marcar um ponto, não se chama disciplina, se chama teimosia. Então, se você estiver errada, admita que errou e fale claramente. Porque a sua proposta é acertar. O que é que isso gera na criança? Confiança. Eu posso confiar no que ela diz. Não porque ela acerta sempre, mas porque ela tenta muito acertar. E, principalmente, ela tenta comigo, porque ela me ama. Você sabe que isso ajuda muito? Porque a criança, ela pode não expressar isso, mas ela entende muito. Quando você falta com a verdade, ela percebe isso, e às vezes com coisas bem menos importantes do que você imagina, ela começa a desconfiar. Ela até acha que você gosta dela, mas você não é a melhor fonte de informação. Por isso ele testa. E fica testando os limites. E você nem sabe onde foi que errou para que isso acontecesse. Então, sinceridade, coerência. E aí você faz um trabalho muito bom. Apresenta para ele novas opções, uma vida plena, possibilidades, tudo isso. E ele assimila, porque essa é a natureza da criança. Um cérebro em formação, é como um computador que você alimenta disso. Então, se você fez um excelente trabalho, você tem uma criança disciplinada, coerente, que dentro dos padrões da sua criação
E aí você acostuma essa pessoa. E de repente, ela se aproxima da adolescência e começa a mudar. E você não entende por quê. Meu filho está tão diferente. As respostas que ela dá são diferentes. A maneira com que ele reagia se alterou. E aí você visualiza a adolescência como uma doença mental que transtornou com alguma coisa errada que aconteceu ou algo errado que você fez e que você tem que consertar. E não é o caso. O caso é que a tese despertou. E quando é que isso acontece? A reencarnação fisicamente se completa aos 7 anos, mas verdadeiramente é na adolescência, quando uma boa parte da personalidade que estava adormecida desperta. A sexualidade. A sexualidade tem um grande peso na sua personalidade. Então, junto com a sexualidade, vem o eu do passado, que assume. Então, você tem agora o adulto completo do passado vindo. Mas, essa é a tese. Mas, o que é que esse adulto que está vindo para tomar posse dessa existência encontra? Encontra o que a gente chama de antítese, que é a educação que você forneceu, os valores, os hábitos. Tudo aquilo que você trabalhou sistematicamente está ali naquele lugar. Então, esse eu do passado, a tese, encontra aqui presente a antítese. Se eles forem muito diferentes, o que é que nós vamos ter? Um conflito. Então, vai ter um embate entre os desejos do passado e o hábito do presente, entre a crença do passado e as coisas do presente. E isso gera um conflito que vai alterar o equilíbrio desta personalidade. Então, vai ter momentos em que a resposta não é aquela que você está habituada a encontrar. Você vai ter alterações. E daquela embate entre a tese e a antítese, você terá, no final, o que a gente chama de síntese. A síntese é essa nova personalidade que vai eclodir. Ela pode ter traços do que você ofereceu e ser muito diferente. Ela pode ser um meio termo. Então, muito do que você deu ainda está lá, mas muitas coisas que você desconhece começam a surgir. Ou, em alguns casos, você nem reconhece essa pessoa que surgiu. Por que isso acontece? Às vezes, ele vem de muitas vidas totalmente diferentes dessa que você ofereceu. Então, a força do passado é muito grande. E isso é uma coisa muito nova. E não tem a força ainda para uma alteração muito significativa. Mas o que vai acontecer daí em diante não é sua culpa. É de responsabilidade da pessoa. Ele vai escolher o seu caminho, mas as lembranças do que você lhe ofereceu vão permanecer. Pode ser que ele não aproveite nessa vida, mas em algum momento ele vai dizer: bem que minha mãe me disse, bem que minha mãe me mostrou. Minha mãe tinha muita razão. E aí ele reconhece que aquele caminho era melhor. E isso fica para o futuro. Então, pode ser que na hora ele não aproveite, mas em algum momento isso vai acontecer. Porque o bem que alguém faz nunca se perde. Agora, se você não aproveitou aquela fase da infância, onde ele estava vulnerável às suas informações, então você tem um problema. Por quê? Porque nós não somos responsáveis só pelo mal que fazemos. Nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer. Então, quando você não preenche essa lacuna e essa infância passa quase como em branco e ele volta e repete os mesmos erros, você passou a ser um coparticipante das suas decisões. Por quê? Porque como você não influenciou, não cumpriu o papel que lhe cabia, agora você é um coparticipante. Não é que você seja responsável pelas decisões que ele vai tomar, porque cada um é responsável por sua própria vida. Mas em você acabou de adquirir uma dívida que antes você não tinha. Agora, você vai ter que ajudar ele a superar as dificuldades. Não mais como um participante livre, mas como alguém que precisa estar ali. E, inclusive, em alguns momentos, talvez numa próxima vida,
você vai ter que arcar com as consequências de alguns desses atos, que anteriormente não existiam. Dificuldade que você possivelmente não teria nesse processo educacional, mas que no futuro terá. Porque você terá uma criança que não confia em você, mesmo que você faça tudo certo. Ou alguns conflitos que assim, mas não tem uma explicação. Pois é, tem sim. Você está lidando com a falta que fez. Então, se você cumpriu o seu papel, a adolescência é um fenômeno natural. Não é doença, não é defeito, não é transtorno, é o efeito natural de um passado que encontra o presente e produz o futuro. Então, nós não temos como eliminar a adolescência dos nossos filhos, nem como ajudá-los a passar por isso. Porque, na verdade, se essa adolescência é muito conflituosa, você é uma das responsáveis. Se o que você ofereceu é muito bom e o que ele tinha no passado não é, esse conflito será intenso. E ele surge justamente porque você fez um excelente trabalho, porque é do conflito que surge o conhecimento. Muitas pessoas se enganam. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, porque a ignorância é o fato de você reconhecer que não sabe. O maior inimigo do conhecimento é a certeza, porque você tem a certeza que sabe tudo e não está aberto a aprender coisas novas. Então, do conflito do passado e desse presente que você ofereceu, vai surgir uma nova pessoa. E você fez uma grande contribuição a essa nova pessoa que vai surgir. Pode ser que você não consiga enxergar isso, mas você fez. E você foi muito importante. Mesmo que aparentemente ele não lhe agradeça agora. No futuro, ele vai lembrar do afeto, da disciplina, da informação, do conhecimento que você ofereceu e vai agradecer por isso. São as famílias espirituais que a gente forja. E no futuro você encontra um amigo que é quase um filho. É alguém que te ama muito mais que os seus parentes consanguíneos. E você não entende por quê. Foi aquele filho que você fez um bem enorme que volta para te agradecer. Então, não tem como você tirar a adolescência dos seus filhos. É um fenômeno natural. Chama-se crescimento. Espero ter sido útil a você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.